Mesmo sentado, mas com reverência à palavra, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em João 5. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aí, no mês da mulher. Aí as mulheres todas aqui hoje, fazendo intercessão, dirigindo. Gosto sempre de frisar. Não são os movimentos que nos posicionaram e que nos resgataram e que nos deram valor. Foi o nosso Senhor Jesus que fez isso por nós. Amém? É sempre bom nós lembrarmos disso. João, capítulo 5, a partir do versículo 1. O texto também será projetado. Os irmãos podem me acompanhar. Os irmãos vão me ajudar nessa leitura. Vamos ler? Eu vou ler, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Vamos lá? Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim, perguntou-lhe: que és de coração? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curava. Amém, irmãos? Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. Nos dá, Senhor, graça agora, Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Pai, que já foi ministrada ao meu coração, também chegue ao coração dos meus irmãos. E que nessa noite aqui neste lugar, ó Pai, ó Deus, haja mover do teu Espírito. Que haja, Senhor, ó Deus, cura, libertação, salvação. Que, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, haja mesmo, Deus, poder na tua palavra e no nome de Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Evangelho de João, ele é o Evangelho dito como o Evangelho dos sinais. Ele foi o último Evangelho a ser escrito. O propósito do Evangelho de João era mostrar a divindade de Jesus. Ali havia uma crise ali, e então eles não acreditavam que Jesus pudesse ser homem e pudesse ser Deus. Então, João escreve para mostrar que Jesus era Deus e que ele tinha os mesmos atributos de Deus e ele realizava as mesmas obras de Deus. Mas é importante a gente lembrar que o próprio João diz que muitos outros sinais haviam sido feitos por Jesus.
e que se fossem ser relatados todos, né, seriam poucos, não caberiam os livros no mundo, porque seriam muitos os sinais, eram muitos os sinais. Mas que estes que foram relatados seria para que pudéssemos crer que ele era o Filho de Deus e crendo nele, então, nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus estava indo ali para Jerusalém, provavelmente em uma das festas, talvez a Páscoa, talvez a festa do Pentecoste, talvez do tabernáculo, não sabemos ao certo. O certo era que Jesus estava indo ali junto, né, porque era uma festa dos judeus que teria ali. Era a segunda ida de Jesus ali para Jerusalém nesse tempo. Havia ali um tanque. O tanque de Betesda, um tanque de extensão grande, os irmãos viram ali 5 alpendres, um tanque de águas paradas, águas rotas, onde ali ficavam as escórias, ficavam todos aqueles que eram aleijados, paralíticos, enfermos, cegos, todos aqueles que padeciam de alguma coisa, os miseráveis ficavam ali. Alguns diziam que eles eram praticamente empurrados para aquele lugar, porque na época de festa não deveriam ficar ali onde eram os lugares da festa. Betesda significa casa de misericórdia. Jesus estava naquele lugar e esse nome não fazia sentido para aquele lugar. Não tinha nada de misericórdia naquele lugar. Haviam ali só aqueles que estavam à margem, esquecidos, largados, com as suas enfermidades ali. Mas Jesus chega ali naquele lugar. E onde Jesus chega, ele traz sentido. E nessa noite eu quero dizer que se você precisa sentido em algo da sua vida, no seu casamento, algo que você faça, Jesus quer chegar, entrar e Ele quer dar sentido. Jesus chegou ali naquele tanque, naquele dia, para trazer sentido àquilo. Jesus, aquele que tem todo o poder, que é fonte inesgotável, chega ali estavam os necessitados, ali estavam aqueles que colocavam suas expectativas em coisas irreais, mas Jesus chega ali, a fonte chega ali para agitar as águas. Irmãos, não eram as águas do tanque que Jesus iria agitar ali. Jesus iria agitar ali as águas vivas, águas geradas por Ele próprio. Águas que são capazes de curar, salvar, restaurar, saciar. Essas águas que Jesus iria mover ali. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre isso. Quando Jesus agita as águas. Quando Jesus agita as águas. E olhando para esse texto, olhando para todo esse texto, eu quero trazer o entendimento que Jesus trouxe ao meu coração e queria que você deixasse a sua Bíblia aí e você fosse caminhando no texto junto comigo. A palavra diz, primeiro, quando Jesus agita as águas, a graça rompe regras. Você pode repetir comigo? Quando Jesus... O versículo 4 diz assim, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Irmãos, quanto a este fato de um anjo descer ali para agitar as águas, é consenso da maioria dos estudiosos que isso era uma mística, era uma crença que havia ali naquele lugar, ou até mesmo um fenômeno natural, porque era um lugar que brotava águas, então podia haver essa mística ali. O fato é que essas pessoas, esses necessitados, pessoas que estavam com dores, pessoas que estavam com problemas insolucionáveis, eles iam ali porque eles precisavam algo para aliviar a sua dor ou para pelo menos trazer um certo tipo de esperança. E isso me faz perceber hoje,
quando muitos estão aflitos nas suas dores, nas suas necessidades, naquilo que são as lutas, acabam colocando ali a sua esperança em lugar errado. Às vezes, colocam a sua expectativa, a sua esperança em homens, em mulheres, em rituais, colocam as suas expectativas em tantas coisas erradas. Por quê? Porque precisam aliviar a dor. Porque precisam ter um ponto de esperança para se apegar. Então, essas pessoas acabam fazendo isso. Naquela mística ali, daquele tanque, quem conseguia ser curado era aquele que chegava em primeiro lugar. Aquele que chegava em segundo lugar, ele então não tinha vez. Essa era a regra do tanque. Essa, irmãos, é a regra de hoje, é a regra que nós vivemos. É a lei do mais forte, é isso aí. Aquele que é mais forte, chega. Aquele que consegue, aquele que está menos debilitado, esse é o que vai chegar. Aquele que é mais rápido, vai chegar. Mas aquele que está fraco, que é menos habilidoso, aqueles que está doente, que não consegue andar, esse não chega. Mas a graça transcende, invade e encontra aquele que precisa. A graça rompe a regra. Jesus chegou ali para romper aquela regra que existia ali no tanque, aquela mística que existia ali. Jesus chega ali porque a graça, ela nos encontra, ela nos carrega e ela nos faz perceber que quando nós não conseguimos caminhar, andar, Deus nos carrega no colo. Quando nós não conseguimos ir até Ele, Ele vai até nós. Esse é o nosso Deus. Nós cremos que é essa graça, ela rompe as regras. Nós vemos ali também que Jesus quebrou uma outra regra. Jesus curou aquele homem quando, irmãos? No sábado. Não podia fazer nada no sábado. O sábado, nós todos hoje, ele serve ao homem e não o homem serve ao sábado. E nós precisamos ter esse entendimento. Jesus chegou ali para romper todas essas coisas, porque a graça, ela rompe algumas regras que são necessárias para que então nós sejamos alcançados por Deus. Amém? Olhando para esse texto também, a segunda coisa que eu vejo quando Jesus agita as águas é que o invisível é encontrado. Eu queria que você falasse comigo. Quando Jesus agita as águas, olha o que diz no verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Aquele homem estava ali, irmãos, despercebido, invisível. Não sabemos ali, né? Se ele ficou ali, provavelmente ele não estava há 38 anos ali, né, na beira daquele tanque, mas sabemos que ele estava há 38 anos vivendo e padecendo dessa enfermidade. A palavra fala que Jesus o vê, que Jesus, mesmo ele estando imperceptível para qualquer outra pessoa, Jesus o vê. E mais do que Jesus ter visto, Jesus sabia. A palavra diz, sabendo ele que ele estava vivendo aquele drama há tanto tempo. Isso me mostra, irmãos, que muitas vezes nós podemos pensar que as nossas dificuldades estão ali, invisíveis, que as pessoas não sabem aquilo que nós estamos passando, que as pessoas não sabem as lutas que nós estamos enfrentando. Mas deixa eu te falar, Deus sabe de todas as coisas. Jesus sabe exatamente há quanto tempo você tem enfrentado a sua luta. Jesus sabe há quanto tempo você vive e padece daquilo que você está aí enfrentando, da sua enfermidade, ou talvez de uma luta que você enfrente na sua casa, na sua família, com um filho. E o que é incrível neste texto é que aquele homem não pediu, não clamou, não orou.
Ele estava apenas no seu lamento e no lugar errado. Mas Jesus o encontrou ali. Sabe? Ele foi diferente até do cego que estava no caminho. Que o cego, quando estava no caminho e Jesus passou, quando ele ficou sabendo que era Jesus que estava passando, o que ele fez? O que ele começou a fazer, irmãos? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas esse homem não. Ele estava ali, sentado. Ele estava ali no seu leito, na sua maca. Não clamou, não pediu. Não sabia nem quem era Jesus. Ele foi curado e depois ele não sabia, quando perguntaram para ele, ele não sabia, ele não tinha nem ideia de quem era Jesus. Mas nem por isso, Jesus não sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que ele padecia. Jesus sabia do que ele precisava. Jesus sabia todas as coisas. A palavra de Deus diz no Salmo 139, amo essa palavra: observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, tudo, cada passo que nós damos. Jesus conhece todos eles. A palavra diz ainda, a palavra ainda não me chegou à boca, à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Irmãos, muitas vezes nós estamos aqui com coisas engasgadas, com coisas no nosso coração, na nossa mente. A palavra de Deus, o salmista diz que a palavra não nos chegou à boca, mas Ele conhece todas as coisas. Ele nos conhece, nós não estamos invisíveis e Ele pode nos encontrar. Jesus vê tudo, vê o passado, vê o presente, e Ele pode nos dar um futuro seguro. Nós podemos crer nisso. Mas o que eu acho interessante também nesse texto é que aquele homem talvez nunca tivesse sido abordado por ninguém, irmãos. Talvez lá no tanque nunca alguém chegou para ele e perguntou: você está com fome? Você está com sede? Você está com frio? Você precisa de algo? Você precisa que eu te ajude de alguma forma? Talvez aquele homem nunca tivesse sido abordado por ninguém. Mas quando ele então é curado, até aos olhos dos outros, ele deixa de ser imperceptível. Porque quando ele entra no templo, carregando a sua maca, a primeira coisa que aqueles homens, aqueles religiosos, aqueles que estavam ali fazem é adverti-lo. Como você está carregando a maca? Hoje é sábado, você não pode fazer isso? A única certeza que aquele homem tinha, ele respondeu: eu não sei. O que eu sei é que o homem que mandou eu levantar, ele mandou eu carregar a minha cama, o meu leito, a minha maca. Sabe, irmãos, nós podemos estar achando que nós somos invisíveis em algumas coisas. E eu tenho visto que muitas vezes a gente até quer, em algumas situações, a gente prefere estar assim. Mas Jesus, Ele quer nos encontrar. Jesus, Ele quer nos visitar. Jesus, Ele quer entrar, mudar a história, mudar a nossa visão. Quando eu olho todo o evangelho ali de João, e eu vejo João naquele afinco de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, mostrar que Jesus pode fazer. Irmãos, eu me apego tanto a essas coisas, a essa palavra, que eu falo: Senhor, essa é a Tua palavra mesmo. O invisível vai ser encontrado, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece todas as coisas, e nós não podemos nos esconder do Senhor. A terceira coisa que eu olho para esse texto e vejo é quando Jesus agita as águas, o profundo é revelado. Olha o versículo 7. Primeiro eu gostaria que você respondesse. Quando Jesus agita as águas, olha o versículo 7, o que diz aqui. Jesus faz a pergunta, né?
E o versículo 7 é a resposta. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me coloque no tanque. Assim, quando eu vou, desce outro antes de mim. Uma pergunta óbvia, né? Você quer ser curado? Ele poderia simplesmente dizer, eu quero, porque ele não sabia quem era Jesus ali, mas ele poderia dizer, você me ajuda, você me coloca lá próximo, a hora que a água mexer, você me joga lá dentro. Ele poderia fazer qualquer uma dessas coisas. Mas essa pergunta, ela revela uma alma doente, uma alma cheia de pendências e de dor. O que ele fala? Eu não tenho ninguém. Ele começa a falar de outras dores, de outras enfermidades que estão ali. Eu não tenho, ele estava dizendo, eu não tenho amigos, eu não tenho família, eu estou aqui sozinho. Quantas vezes nós somos portadores dessas enfermidades? Irmãos, nós temos vivido num tempo onde as dores, as enfermidades emocionais da alma são coisas incríveis. As pessoas estão vivendo síndromes, as pessoas estão vivendo medo, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão vivendo um momento terrível. Nós temos visto não só essas dores e essas enfermidades na alma, nós temos visto enfermidades físicas, que muitas vezes estão relacionadas com coisas que viveram lá no passado. Quando nós vemos aqui Jesus fazendo aquela pergunta, não é porque ele não sabia de algo, é porque Jesus queria trazer algo, revelar algo, para que aquele homem fosse curado. Jesus, então, com uma simples pergunta, ele é capaz de trazer ali a história, a alma daquele homem revelada ali naquele momento. Jesus quer tratar as nossas dores, Jesus quer tratar as nossas feridas. Jesus quer nos mostrar que é aquilo, ele conhece todas as coisas, sim. Ele sabe aquilo que experimentamos, aquilo que vivenciamos, conhece o nosso passado, conhece aquilo aonde nós chegamos e aquilo que temos vivenciado no nosso presente, conhece. Jesus conhece todas essas coisas. E ele tem poder para tratar todas essas nossas feridas. A palavra de Deus diz, porque o salmista diz, porque está abatida a minha alma, e porque te perturba dentro de mim, espera em Deus. O salmista está dizendo ali de uma alma abatida, perturbada, e ele está dizendo, olha, espera em Deus. A palavra também diz, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra, da minha justiça. Nós podemos crer que tudo aquilo que Jesus quer encontrar, sondar, esquadrinhar no nosso coração, é porque Ele tem cura. Ele tem cura para nós. A palavra diz que Ele fez a ferida e Ele mesmo tem poder para ligar. Ele mesmo tem poder para sarar. Ele mesmo tem poder para curar. E nós podemos confiar nisso. Aquele homem ali, ele estava fazendo um desabafo. Quantas vezes sozinho, quantas vezes ali, talvez achando que estava abandonado mesmo, sem ninguém por ele, sem ninguém para ajudá-lo. E muitas vezes nós também nos sentimos assim. Talvez rodeado de muitas pessoas, talvez vivendo até uma vida agitada, mas sentindo-se sozinho. Hoje, na hora do almoço, nós tivemos uma
triste notícia de alguém que a gente ficou sabendo, um pastor, que recentemente, agora, passou pela Covid novamente, ficou internado muitos dias e entrou num processo de depressão. Saiu do hospital e suicidou-se. Triste, irmãos. Triste. São as doenças da alma. São as coisas que estão lá dentro, que às vezes estão engasgadas e ninguém fala. São essas coisas que Jesus quer visitar, que Jesus quer curar. Coisas que talvez nós não falamos para ninguém, mas está ali, guardado. Imagine a dor desse homem que cuidava de outras pessoas, que sarava a ferida de outras pessoas e que de repente a dor dele era tão grande, que ele desistiu. O que eu quero dizer para você é que se você chegou aqui nessa noite, Jesus quer encontrar você. E eu não sei quais são as áreas desse paralítico aqui. Nós vemos que tantas coisas, eram dores na alma, era a cura física. Ele estava ali, ele era um miserável. Eu não sei. A minha necessidade é diferente, a sua. Mas o que eu sei é que Jesus nessa noite, Ele quer tocar no nosso profundo. Ele quer revelar o nosso profundo. Ele quer visitar o nosso profundo. E quando Ele revela, é para que haja cura. Quando Jesus revela, é para que haja cura. Você crê nisso? Jesus não perguntou ali à toa para aquele homem: você quer ser curado? Jesus deixou aquele homem expressar, falar da sua dor. Talvez nessa noite você vai precisar falar para Jesus da sua dor. Você vai precisar falar para Jesus aquilo que angustia você. Que talvez outras pessoas nem sabem, mas você sabe. Em quarto lugar, quarto e último lugar, quando Jesus agita as águas, o poder é manifesto. Você pode repetir comigo? Quando Jesus, o poder é manifesto. Olha só o que diz aqui, versículo 8. Disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são. E tomando o seu leito, começou a andar. O que eu olho aqui nessa parte desse texto é o seguinte: muitos poderiam dizer ali: mas aquele paralítico há 38 anos, ele precisaria fazer muita fisioterapia. Mesmo se Jesus sarasse o físico dele, ele precisaria fazer muitas fisioterapias. A gente sabe, você que já passou talvez por algo, por alguma coisa, você sabe que uma reabilitação é necessária. Mas o que eu olhando para esse texto, eu entendo é que quando Jesus dá uma ordem, Ele dá poder para aquela ordem ser executada. Então, quando Jesus Ele dá uma ordem para mim e para você sobre algo, Ele vai dar o poder necessário para aquela ordem ser executada. Quando Jesus ali falou para Lázaro: Lázaro, sai para fora, o corpo dele já estava em decomposição. Aquele corpo precisou se ajustar, se recompor para atender a voz de Jesus que o chamava para fora. Irmãos, não há coisa difícil para Deus. O que está acontecendo é que talvez nós estamos como aquelas pessoas ali que quando João precisou escrever e dizer: Ele é Deus, Ele tem os mesmos atributos, Ele faz as mesmas obras do que Deus. É isso. Muitas vezes nós temos assim: vamos pedir, mas vai que Deus não me atende. Irmãos, nós precisamos crer. Em Hebreus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo Deus. Se
tem algo que nós estamos padecendo, que porventura Ele vai permitir que nós passemos, não tem problema, Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos fortalecer para que nós possamos enfrentar aquela tempestade, para que nós possamos avançar naquele momento difícil. Ele vai firmar os nossos pés, mas Ele tem poder para fazer. Quando nós nos acomodamos, quando nós nos amedrontamos, e nós, irmãos, e eu não estou aqui nessa noite para dizer que nós devemos dar ordem a Jesus. Nós não damos ordem alguma a Jesus. Jesus é que dá ordem. Jesus é que dá ordem às enfermidades. Jesus é que dá ordem à tempestade. Jesus é que dá ordem às coisas. Não somos nós que ordenamos a Jesus. Nós clamamos a Ele. E o que eu olho nesse texto é que mesmo quando não temos forças para clamar, Ele vem em nossa direção. Ele vem em nosso socorro. Talvez você aqui à noite, nós estejamos diferentes um dos outros. Talvez uns estejam como este paralítico, sem forças para nada, sem forças para pedir, sem forças para orar, sem forças para clamar. Mas Ele pode te encontrar aqui, te visitar aqui e mudar a sua história nessa noite. Mas talvez aqui estejam aqueles que são como aquele cego no caminho, que vão clamar e vão gritar: Jesus está indo lá curar, mas ele vai gritar ali: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa, porque o poder não está em quem está clamando. O poder está naquele que vem ao nosso encontro. O poder está em Jesus. E o poder é manifesto. Ele curou o cego. Dele saiu virtude quando aquela mulher se aproximou dele e simplesmente tocou as vestes. Ele curou ali. Ele ressuscitou aquela menina que também já estava morta. Ele ressuscitou Lázaro. Nós precisamos entender que em Jesus reside todo o poder. Jesus reside todo o poder, irmãos. Nós temos vivido com uma igreja apática muitas vezes, que muitas vezes não crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não busca, não vai para a presença. E eu vou dizer para você uma coisa que eu sempre falo: até para tomarmos um remédio, nós precisamos exercitar a nossa fé. Até para a gente fazer uma fisioterapia, nós precisamos exercitar a nossa fé. Se nós vamos ao médico, nós precisamos exercitar a nossa fé. Mas, irmãos, o que muitas vezes nós vemos é que nós estamos vivendo apáticos. Cada um de nós tem um processo com Deus. E Deus vai trabalhar em nossa vida diferente. Jesus não fez igual. Jesus fez com esse homem diferente com o que fez com tantos outros que Ele curou. Jesus fez diferente quando curou a filha de Jairo. Jesus fez diferente quando ali teve o encontro com aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus fez diferente quando ali esperou. A palavra fala que Ele se demorou até que Lázaro morreu. Por que Jesus se demorou? Porque a glória precisava ser manifesta. O nome dele precisava ser glorificado. Era para a glória de Deus aquilo. O que nós precisamos ter o entendimento é que nossas lutas, elas precisam ter propósitos. E o propósito é glorificar a Deus, é engrandecer a Deus. Por isso que quando nós estamos no meio de uma dificuldade, irmãos, nós precisamos saber que aquilo ali vai glorificar a Deus. Senhor, me visita, me fortalece, me faz passar por isso, porque essa situação, ela vai glorificar o teu nome.
de alguma forma vai glorificar o teu nome. E nós precisamos ter esse entendimento. Sabe, que caos estava ali naquele lugar. Naquele lugar ali não estavam os médicos, não estavam os enfermeiros, não estavam pessoas fazendo e curando as feridas, tratando as feridas, umedecendo as feridas. Não tinham pessoas limpando ali aquele lugar. Imaginem como aquele lugar era triste e mal cheiroso. Aquele lugar era um lugar miserável. Aquele lugar que eles estavam ali, era esse lugar ali. Mas Jesus então resolve ir naquele lugar que se dizia lugar de misericórdia, mas que alcança a misericórdia somente quando Jesus e a presença dele chega ali. E Jesus está aqui nessa noite. Talvez nós não estejamos nas mesmas situações. Pelo menos, aparentemente, nós não estamos. Estamos aqui, estamos limpos, estamos cheirosos, estamos... conseguimos vir até aqui, mas talvez alguns aqui estão vivendo coisas que estão aí dentro, que são dores que precisam ser curadas, são enfermidades que precisam ser tratadas. Talvez muitos aqui chegaram aqui com seus casamentos se arrastando. Talvez o que aquele homem conseguia fazer era se arrastar. Se arrastava para próximo, se arrastava ali. Talvez o que ele conseguia fazer era isso. E quantos de nós também nos arrastamos? Nos arrastamos na nossa vida espiritual, nos arrastamos nos nossos relacionamentos, nos arrastamos com problemas na nossa família. Tantas são as coisas. É desafiador. E muitas vezes nós ficamos olhando para os tanques que se apresentam na nossa vida. Ficamos olhando para aquilo que está se apresentando para nós. Mas todas as vezes que nós colocamos os olhos ou em um tanque, ou em algo que não é Jesus, nós estamos desvirtuando, nós estamos levando os nossos olhos, talvez até para viver movimentos. Talvez pessoas estão buscando curas, coisas, em rituais, em movimentos. Se os nossos olhos não estiverem fitos em Jesus, será apenas algo passageiro. Não é algo que Jesus vai trazer com profundidade. E nessa noite, eu quero dizer para você que entrou aqui, que eu quero orar com algumas pessoas aqui nessa noite. Nós vamos adorar agora com uma canção. E quando nós estivermos adorando com essa canção, eu gostaria que você fosse se colocando em pé. E eu gostaria que você fosse colocando a sua vida diante do Senhor. Você fosse colocando a sua história. Você fosse colocando aquilo que você talvez já tenha passado, as lutas, aquilo que você está vivenciando. Eu gostaria que você fosse, nesse momento, já buscando ao Senhor. Eu quero falar com algumas pessoas aqui nessa noite. Depois que nós tivermos adorado, eu gostaria de então ter um tempo para que nós possamos orar, clamar a Deus, buscar a Deus e sair daqui de uma forma diferente de como nós entramos. Quando nós nos encontramos com Jesus, nunca nós vamos sair da maneira como nós entramos. É impossível, irmãos.
Mesmo nós podendo dizer assim, olha, eu estou vivendo um tempo tão bom com Jesus. Eu estou vivendo um tempo tão maravilhoso. Nós nunca vamos sair igual quando nós nos encontramos com Ele. Porque quando nós nos encontramos com Ele, não há como não sermos tocados, não há como nós não olharmos para nós e vermos, Senhor, o que é que há em mim que ainda precisa ser mudado, transformado, o que eu ainda preciso ser visitado pelo Senhor. Não há como. E Jesus está aqui nessa noite. E o braço forte dele, Ele quer nos encontrar. Ele quer nos visitar. Ele quer nos encontrar.